E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram mais essa semana aí? Espero que muito bem, espero que tudo tenha dado certo aí na sua parte profissional, na sua parte pessoal e que todos vocês estejam preparados para mais um vídeo da nossa série Highway to Hell Extended Events. Primeiramente eu quero novamente deixar um grande agradecimento a todos que estão me ajudando a divulgar essa série. Muita gente legal, assim que eu divulgo no Twitter, assim que eu divulgo no LinkedIn, assim que eu divulgo no Facebook, a galera já repassa, já espalha. Então eu tenho que dizer para vocês que a série está sendo um tremendo sucesso. Eu tenho recebido um feedback muito bom de muita gente. Isso me anima cada vez mais, isso mostra que vocês estão curtindo o conteúdo, que a galera gosta desse tipo de interação, que os vídeos estão dando certo e isso me deixa cada vez mais empolgado para conseguir fazer novos vídeos e já planejar nossos próximos assuntos aí na continuação da nossa série Highway to Hell. Eu tenho certeza que falaremos sobre muitas coisas, beleza? Hoje eu quero falar para vocês ser um pouco mais teórico, né? A gente vem nesses nossos 3 últimos vídeos aí com exemplos bem legais, exemplos bem interessantes do dia a dia. Falei sobre como identificar erros do SQL, depois falei como a gente poderia monitorar o nosso sort warning, e aí no nosso último vídeo eu respondi uma pergunta do Thiago, que queria saber como é que eu levanto a quantidade de batches que eu tenho em um determinado banco de dados. E aí nós fizemos essa monitoração, a gente utilizou lá um target contador, um event counter, e conseguimos aí montar uma monitoração bem legal, bem interessante, que ajudou muito. Hoje eu quero falar para vocês de uma sessão de monitoração que eu acredito que vai ajudar muito a todos vocês, até mesmo quem ainda não está utilizando de forma intensiva os eventos estendidos, mas já pode usufruir dessa sessão de monitoração. Hoje eu quero falar com vocês da sessão de monitoração padrão que a gente tem dentro do nosso SQL Server, que é a sessão chamada System Health. Vou anotar aqui para vocês. Então, hoje eu quero discutir um pouquinho com vocês os benefícios que a gente tem com essa sessão de monitoração e principalmente como é que você pode usar, né? Como é que você pode fazer a interpretação das informações que ela retorna. Então, nós já discutimos que os Extended Events eles existem no SQL desde o SQL 2008 R1 e que a partir do 2008 R2 nós temos aí uma ferramenta gráfica. Perfeito, isso está bem definido, está todo mundo tranquilo. Mas eu queria aproveitar e voltar aqui para a nossa ferramenta gráfica, depois de passar alguns dias com script, né? Algumas sessões de monitorações com script. Eu quero voltar a mostrar para vocês a nossa ferramenta gráfica. E dentro do nosso Extended Events, eu até loguei numa outra instância que eu tenho instalado aqui, onde eu não criei nenhuma sessão de monitoração. Então essa instância que a gente está utilizando não é a mesma instância que eu utilizei nos vídeos anteriores. Aqui é uma instância nova, uma instância zerada, onde não criei nenhuma sessão de monitoração com os Extended Events. Porém, você já percebe que eu tenho duas. Eu tenho um Always On Health e eu tenho o System Health. O Always On Health a gente vai explorar mais pra frente, assim que eu montar aqui um ambiente em Always On, com certeza vou falar dessa sessão de monitoração com vocês, bem interessante. Eu tenho usado bastante esse cara nos ambientes que eu administro atualmente, em que uso o Always On, e isso me ajuda bastante. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa sessão de monitoração aqui, chamada System Health. Se você perceber, ela já está startada, tá? E a System Health tem qual objetivo? A System Health ela é incluída por default. Então você instalou o SQL Server, assim que você instalou a instância de banco de dados, SQL Server, esse cara já está startado, esse cara já está habilitado. Ela é muito interessante porque ela já começa a monitorar
muitas coisas que são úteis para processo de troubleshooting, para até mesmo descobrir um pequeno problema de performance. Então, mesmo que você não esteja habilitado com nenhuma sessão de monitoração, você não está usando nenhuma sessão de monitoração, você já tem o System Health configurado. Ele já está aí para você. Já está aí para você conseguir utilizar. Eu comentei bem brevemente no início dos nossos vídeos que o System Health ele seria aí uma analogia ao Default 3 que nós temos nas versões anteriores do SQL. Ainda temos agora na versão 2014 do SQL. Então o System Health ele tem mais ou menos o mesmo papel do Default 3. Beleza? Que é trazer informações, algumas informações, um conjunto de informações que foi estudado pela equipe da Microsoft, a equipe de engenheiros da Microsoft, como alguns eventos mais críticos. Alguns eventos que deveriam ser monitorados desde o início do ciclo de vida de uma instância de banco de dados do SQL Server. Alguns desses eventos a gente configurou sessões de monitoração separadas, mas olha que bacana, eu já tinha isso pronto no System Health. Pô, Vitor, como assim? Dá um exemplo aí. Quais sessões que a gente fez e que eu já poderia utilizar amanhã na minha empresa, já poderia monitorar, fazer uso do System Health? Uma das nossas sessões de monitorações que eu criei, se você lembra, foi para encontrar erros do SQL. Lembra? Lembra que eu criei uma sessão de monitoração para pegar aí erros que eu tivesse dentro do SQL, que não conseguisse pegar pela aplicação? Então eu tenho aqui no System Health erros em que a severidade ela é maior ou igual a 20. Então, tenho certeza que você lembra dos nossos vídeos anteriores em que eu discuti brevemente com vocês o que seria a severidade do erro, a criticidade, né? A gente pode até tentar levar por esse lado. Uma severidade alta é o erro de criticidade mais alta, sim. Então, na nossa monitoração System Health, eu já tenho sendo monitorados todos os erros em que a severidade ela é maior que 20, que são erros bem críticos. Tá? A severidade maior que 20 já são erros que podem comprometer a estabilidade do nosso ambiente, da nossa instância. Essa é uma das monitorações que a gente fez. Mas não tem só essa monitoração. A gente fez uma outra monitoração, você vai lembrar para mim, que encontrava deadlocks. Lembra dessa monitoração? E essa monitoração ela já está habilitada dentro do System Health. Então eu já tenho uma monitoração de deadlock rodando. Tá? Isso é muito interessante, porque deadlock é uma coisa que a gente tem sempre que ficar atento, a gente não pode deixar isso acontecer. O conceito do deadlock é que eu tenho duas ou mais transações em um bloqueio simultâneo, ou seja, uma sessão bloqueando outra sessão, e elas não vão conseguir continuar o processamento da transação sem que uma delas caia, sem que uma delas pare de processar. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de deadlocks, eu tenho alguém perdendo performance. Então, deadlock é uma coisa essencial para a gente monitorar. E já tenho isso monitorado na nossa sessão de monitoração System Health. Outra informação muito legal que a gente tem monitorado dentro do nosso System Health. Eu tenho uma monitoração que diz locks mais ou maiores que 30 segundos. Então eu tenho já uma monitoração que me diz quais são os locks, quais são os objetos que eu tenho locks por mais de 30 segundos. O que também é bem crítico, certo? O que também é muito crítico. Se eu tenho uma transação que está demorando tanto tempo, assim, mais do que 30 segundos, isso pode ter um efeito em cadeia, né, um efeito em cascata, e a gente pode ter problemas de performance, uma concorrência muito alta. Outro erro, outro problema que nós temos aqui e que já é monitorado dentro do nosso System Health. Deixa eu arrumar um pouquinho esse cara para não ficar tão ruim. Aqui eu tenho já monitorado possíveis problemas de memória. Então eu já tenho uma monitoração que me diz, por exemplo, se eu estou com alguma pressão de memória. Se eu tenho aí uma situação onde falta memória
para o SQL Server trabalhar e ele está entrando no processo de page, no processo de unload memory, eu consigo, através do meu System Health, descobrir se esse é um cenário atual. Descobrir se esse é um cenário atual e o que fazer para corrigi-lo. Certo? Isso é muito interessante, muito interessante. Outro problema possível que a gente encontra e que já está em monitoração no nosso System Health, problemas de CPU, mais especificamente, né, de schedulers. Tá? Então, brevemente aí um overview para vocês do que seriam os schedulers. Então, todo CPU, toda a CPU que o SQL Server reconhece, para que ele consiga utilizar, ele cria um scheduler. Então, o scheduler tem o conjunto de workers para trabalhar. Então, se eu tenho, por exemplo, a lentidão ou falta de workers para conseguir schedular tarefas, eu tenho uma queda brusca de performance. Eu tenho uma queda brusca no poder de processamento do meu servidor. Tá? Então, essa é uma outra informação que a gente tem, que a gente já consegue extrair através do nosso System Health. Legal? Eu tenho muitas outras informações. Eu vou até deixar para vocês aqui um link bem bacana do Books Online. Esse arquivinho que eu estou escrevendo aqui com vocês, eu vou deixar lá no blog para que todos vocês tenham acesso. Eu tenho aqui um link bem legal, um link que inclusive utilizei aí como referência para a gente pegar esses principais eventos que são monitorados no System Health. Esse link diz para a gente todas as nossas monitorações, tudo que eu tenho dentro do System Health. Mas a gente pode também entrar nas propriedades desse cara, como a gente tem feito nas nossas sessões de monitoração, e olhar aqui quais são os eventos monitorados. Poxa, Vitor, não posso fazer de uma maneira mais rápida? Posso, tá aqui, ó, todos os eventos que eu tenho em monitoração dentro do nosso System Health. Eventos extremamente importantes, eventos de memória, eventos de o await type, olha aqui, ó, XML Deadlock Report, tudo isso já bem monitorado, já bem configurado. Outra coisa legal de você avaliar é aonde ficam armazenadas as nossas informações dessa seção System Health. Então eu tenho duas informações. Então, se você perceber, eu tenho dois targets. Eu tenho o ring buffer, lembra que o ring buffer, a ideia é utilização de memória, e eu também tenho um event file. O event file, que é um arquivo assíncrono, né, gerado num formato XML, e que por padrão ele está gravado na mesma pasta onde ficam os logs da instância, os logs do nosso SQL Server Logs. Então, olha só que interessante. Eu vou dar uma olhada com vocês, vou abrir uma nova pasta aqui no meu Windows Explorer, vou na minha pasta de instalação dessa instância, arquivo de programas, SQL Server. Então eu estou aqui, ó, na pasta da SQL Instance 2, dentro da pasta SQL Instance 2 nós temos a pasta log. Dentro da pasta log a gente tem aqui as informações do error log, perfeito? Se você olhar comigo aqui nós temos o error log e nós temos aqui embaixo, vou aumentar para vocês para que a gente consiga visualizar, a gente tem aqui, olha que interessante, tudo referente a System Health. Então, eu já tenho as duas maneiras de analisar as informações armazenadas pelo System Health. Eu posso olhar diretamente na estrutura XML que está em memória e também posso avaliar historicamente os arquivos System Health que estão salvos na mesma pasta dos logs da instância. É lógico que isso depende de onde você instalou, tá? Mas é na pasta log, onde ficam os error logs, onde ficam os default traces, estão aqui, ó, os default traces, tá? Então, dentro dessa pasta nós temos aí os System Health. A gente pode até abrir um deles. Vou pedir para abrir um deles para a gente conseguir dar uma olhadinha nas informações que a gente tem. A gente tem aqui, nesse exemplo que eu peguei um exemplo de monitoração do dia 11, né, do dia 11 do 10, onde eu tive a execução da SP Server Diagnostics com algumas informações
sobre uso de memória, onde eu tive aqui numa outra situação de erro ao gravar a informação do ring buffer. Vamos ver se eu consigo, abrindo uma outra, a gente tem alguma informação legal. Essa é uma instância praticamente nova, né, que eu acabei de abrir, então é bem provável que a gente não tenha muitas informações interessantes. Deixa eu dar uma group aqui para a gente pegar. Então eu tenho as mesmas informações. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante. Aqui eu tenho só esses dois eventos principais. Essa é uma instância que eu não tenho utilizado muito, tá? Mas a gente pode até tentar forçar aqui uma situação de erro. Vamos fazer um teste e forçar a falta de memória na nossa instância. Então deixa eu fechar aqui as nossas monitorações. Eu vou fechar a nossa sessão de monitoração e vou forçar o SQL Server a diminuir a quantidade mínima de memória que ele precisa. Então inicialmente eu vou deixar uma sessão já aberta para a gente fazer isso via query. Então eu vou diminuir a quantidade máxima de memória para 100 MB, tá? Vou abrir um script aqui. O padrão é no mínimo 128 MB, então ele não vai funcionar com menos de 128 MB. Eu vou deixar essa informação aqui, vou executar a query na nossa instância, diminuir e vou abrir aqui o nosso System Health. Vou pedir para ele mostrar a informação ao vivo. Opa! Vamos ver se eu consigo, né? Devia talvez ter aberto essa informação antes. Vamos lá? Então, pessoal, consegui forçar aqui alguns pequenos erros. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu diminuí a quantidade de memória para uma situação bem crítica do SQL Server. Eu diminuí para menos de 100 MB, né? Então eu coloquei aí 120, para diminuir para 128 MB, que é o mínimo que o SQL Server precisa para funcionar. E você começa a ver que na monitoração aqui do System Health já começou a logar, já começou a mostrar para a gente aqui, olha, a gente tem alguns problemas de memória, temos falta de memória, um recurso extremamente necessário e as conexões estão sendo fechadas, tá? Então eu simulei uma pequena situação aqui de desastre. É óbvio que, espero que isso não aconteça com vocês no seu ambiente, mas eu simulei aqui uma situação em que eu diminuí ao máximo a quantidade de memória utilizada pelo servidor, e você percebe que assim que eu diminuí, assim que eu dei OK, ele já começou a pegar pra gente todos os alertas, começou a mostrar que problema com memória está acontecendo, começou a mostrar problema de alocação, começou a dar erros de que não tem memória para a gente conseguir fazer conexões, e não tem mesmo, né? Só para você dar uma olhadinha aqui, eu forcei o erro, então a gente tem problemas para conseguir abrir uma conexão. Olha só, eu diminuí ao máximo a quantidade de memória, então a gente não vai conseguir abrir mais nada nessa instância. Porém, a gente tem aqui informações do que está acontecendo. Pô, Vitor, como é que eu vou ver essa informação se eu não consigo mais entrar no servidor? Lembra, gente, que eu já falei para vocês que essa informação ela fica gravada na pasta de logs. Então aqui, dentro da pasta de instalação, na pasta log, a gente tem essas informações sendo gravadas nesse exato momento nos nossos arquivos de log do System Health. Tá legal? Então, hoje eu queria mostrar isso para vocês. Eu queria dar um breve overview sobre essa sessão de monitoração que já está montada. Você já pode sair utilizando, interpretando as informações. E se você tiver qualquer dúvida, eu vou colocar para vocês no blog aquela sequência de anotações que a gente fez, assim como também vou colocar para vocês a referência do Books Online, com todos os detalhes do que a gente tem dentro dessa sessão de monitoração. Mas fica aí a informação para vocês que ainda não estão implementando, mas estão assistindo os vídeos, estão gostando e estão achando que podem ter benefício. Essa é uma ótima tentativa, uma ótima primeira vez para você buscar informações. Então olha só, continua dando erro aqui pra gente. Agora a gente não tem mais insuficiente memory available in the buffer pool. Eu simulei o pior cenário possível aqui, tá? Diminuir ao máximo a quantidade de memória. Então vai ficar logando aí muita informação pra gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir novamente
que vocês continuem dando feedback, continuem divulgando. Agradeço a todos que têm enviado perguntas. Envie sua dúvida, fala comigo. Eu quero muito mesmo que essa seja uma série para vocês. Tá legal, gente? Espero que vocês estejam curtindo. A gente se vê na próxima semana. Desejo tudo de bom para vocês. Se tiver algum problema, me chama, que com certeza eu quero aprender um pouco mais aí com vocês dessa grande ferramenta que é o SQL Server. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.